O dilúvio e a Arca de Noé, a verdade chocante que poucos conhecem. A história do dilúvio e da Arca de Noé é frequentemente reduzida a um conto infantil, mas sua profundidade e implicações são muito mais perturbadoras. Bilhões de pessoas foram exterminadas em um único evento catastrófico, ordenado pelo próprio Deus. Este não é um relato mitológico, mas um registro histórico e teológico que exige atenção séria. Por que um Deus de amor agiria com tanta severidade? A resposta está na corrupção extrema que dominou a humanidade antes do dilúvio. A Bíblia descreve um mundo tão mergulhado no pecado que a justiça divina não teve alternativa senão intervir de forma radical. Este evento não foi um capricho, mas um ato necessário de purificação. Neste vídeo, exploraremos as evidências bíblicas, históricas e científicas que sustentam a realidade do dilúvio. Muitos desconhecem os detalhes sombrios por trás dessa narrativa, incluindo a possível influência de seres sobrenaturais na corrupção da humanidade. A história de Noé não é apenas sobre um barco e animais, mas sobre julgamento, redenção e um aviso para as gerações futuras. Além disso, veremos como esse evento se conecta com os nossos dias. Jesus mesmo comparou os últimos tempos aos dias de Noé, sugerindo que um padrão de decadência moral e indiferença espiritual se repetiria. O dilúvio não é apenas uma história do passado, mas um sinal para o futuro. Prepare-se para uma jornada que desafiará sua compreensão da justiça divina, da fé e do propósito de Deus para a humanidade. Ao final, você não verá mais a Arca de Noé como uma simples ilustração infantil, mas como um dos eventos mais significativos da história sagrada. A corrupção do mundo antediluviano, o mundo antes do dilúvio, era marcado por uma depravação tão profunda que a Bíblia diz: a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Gênesis 6:5. A violência, a perversão sexual e a idolatria haviam se tornado normal. Não se tratava apenas de pecados isolados, mas de uma cultura inteiramente dominada pelo mal. Um dos mistérios mais intrigantes desse período é a menção dos filhos de Deus, que se uniram às filhas dos homens, Gênesis 6:2. Muitos estudiosos acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que corromperam a linhagem humana, gerando os Néfilim, gigantes de renome. Essa intervenção sobrenatural pode ter acelerado a degradação espiritual e genética da humanidade. Deus não agiu por impulso. A Bíblia relata que ele observou a terra e viu que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Gênesis 6:12. A situação era tão grave que o arrependimento já não era uma opção para aquela geração. A justiça divina exigia uma intervenção drástica para evitar que o mal se perpetuasse sem limites. Além da corrupção moral, há indícios de que a tecnologia e o conhecimento daquela civilização eram avançados, mas usados para fins perversos. Algumas tradições judaicas sugerem que os antediluvianos dominavam ciências ocultas e manipulações genéticas, o que pode explicar a necessidade de um reset global. O dilúvio, portanto, não foi apenas um castigo, mas uma medida de preservação. Se a humanidade continuasse naquele caminho, o plano redentor de Deus para a raça humana estaria comprometido. Noé e sua família representavam a semente de um novo começo, livres da contaminação espiritual que dominava o mundo. Essa história nos lembra que Deus não tolera o pecado indefinidamente. Há um limite para a rebeldia humana, e o dilúvio serve como um aviso solene de que a justiça divina, ainda que paciente, não será eternamente adiada. A ordem impossível: construir uma arca gigantesca. A ordem que Noé recebeu parecia absurda: construir uma embarcação colossal em uma época sem tecnologia naval avançada. As dimensões da arca, aproximadamente 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, equivaliam a um navio de carga moderno. Como um homem sozinho, mesmo com a ajuda de sua família, poderia realizar tal façanha? A construção da arca não foi um projeto de poucos anos, mas de décadas. A Bíblia sugere que Noé levou cerca de 120 anos para completá-la, um período em que ele não apenas trabalhou na embarcação, mas também pregou sobre o julgamento vindouro.
Imagine a resistência que ele enfrentou, zombarias, descrédito e até hostilidade de uma sociedade que rejeitava sua mensagem. Além do desafio físico, havia o obstáculo intelectual. Naquela época não havia registro de um dilúvio global, muito menos de um navio capaz de abrigar tantos animais. Noé agiu puramente por fé, confiando em uma revelação divina que contrariava toda a lógica humana. Sua obediência incondicional é um dos maiores exemplos de confiança nas Escrituras. Muitos questionam como todos os animais caberiam na arca, mas estudos mostram que o projeto era extremamente eficiente. A arca possuía 3 andares, com espaço suficiente para abrigar não apenas os animais, mas também grandes quantidades de alimento. Além disso, a maioria dos animais poderia ter sido representada por espécimes jovens, ocupando menos espaço. A construção da arca também tinha um significado profético. Assim como Noé e sua família foram salvos através da madeira da arca, a salvação da humanidade viria mais tarde através da madeira da cruz. A arca não era apenas um meio de sobrevivência, mas um símbolo da redenção que Cristo traria. A persistência de Noé nos ensina uma lição vital. A obediência a Deus muitas vezes exige perseverança contra todas as adversidades. Enquanto o mundo ao seu redor vivia em negação, ele continuou construindo, demonstrando que a verdadeira fé se mantém firme mesmo quando tudo parece impossível. O julgamento divino, 40 dias que abalaram o mundo. Quando chegou o momento do julgamento, a Terra experimentou uma catástrofe sem precedentes. A Bíblia descreve que romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Isso sugere que o dilúvio não foi apenas uma chuva torrencial, mas um colapso hidrológico global, com águas subterrâneas irrompendo e precipitação intensa. As evidências geológicas apontam para um evento catastrófico em escala planetária. Fósseis de criaturas marinhas são encontrados no topo de montanhas, camadas sedimentares mostram deposição rápida em vez de processos graduais, e mitos sobre um grande dilúvio aparecem em culturas antigas ao redor do mundo, desde a epopeia de Gilgamesh até lendas indígenas. O dilúvio não foi apenas uma inundação local, como alguns teólogos sugerem. A Bíblia afirma que todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos, Gênesis 7:19, indicando um evento global. Além disso, a promessa de Deus de nunca mais enviar um dilúvio, Gênesis 9:11, só faz sentido se o primeiro tivesse sido universal. Os 40 dias e noites de chuva incessante marcaram o fim de uma era. A humanidade, que havia se corrompido além da possibilidade de arrependimento, foi varrida da face da terra. Apenas 8 pessoas sobreviveram, demonstrando que a salvação sempre vem por meio da graça divina, não por mérito humano. O dilúvio também teve implicações geofísicas duradouras. Alguns cientistas creem que ele alterou a topografia da Terra, formando cadeias montanhosas e oceanos profundos. A mudança climática pós-diluviana pode explicar a redução drástica na longevidade humana após Noé. Este evento serve como um lembrete solene. Quando Deus executa juízo, ele o faz de maneira completa. O dilúvio não foi apenas uma demonstração de poder, mas um ato de justiça que revela a santidade de Deus e a gravidade do pecado. Sobrevivência e renascimento. A aliança com Noé. Após o dilúvio, Deus estabeleceu uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra com água. O sinal dessa aliança foi o arco-íris, um lembrete visível da misericórdia divina. Mas o arco-íris também é um alerta. Assim como o dilúvio veio uma vez, o juízo final virá novamente, desta vez por fogo. 2 Pedro 3:7. A arca é um poderoso símbolo de salvação. Assim como Noé e sua família foram preservados através dela, a salvação espiritual é encontrada apenas em Cristo, a verdadeira arca que nos resgata do juízo. A mensagem é clara, há apenas um caminho de escape, e ele deve ser buscado antes que seja tarde demais. Deus também deu novas leis à humanidade pós-diluviana, incluindo a permissão para comer carne, com restrições,
e a instituição da pena capital para assassinato, Gênesis 9, 5, 6. Essas diretrizes mostram que, mesmo após o dilúvio, o coração humano ainda era inclinado ao mal, exigindo uma estrutura moral para conter a violência. A descendência de Noé repovoou a terra, mas a rebelião humana logo ressurgiu em Babel, provando que o pecado não havia sido erradicado, apenas contido. Isso aponta para a necessidade de uma solução definitiva que só seria alcançada em Jesus Cristo. A aliança com Noé também estabeleceu as estações do ano e a estabilidade climática, Gênesis 8:22, condições necessárias para a sobrevivência humana. Deus não apenas julgou o mundo, mas também proveu meios para sua restauração, mostrando seu equilíbrio entre justiça e graça. A história de Noé termina com uma advertência e uma promessa. O mesmo Deus que julgou a terra no passado voltará a julgar no futuro. A questão é, estamos entrando na arca de Cristo enquanto há tempo? O dilúvio e você. O que isso significa hoje? Jesus comparou os últimos dias aos tempos de Noé. Mateus 24, 37 e 39. Assim como as pessoas naquela época viviam indiferentes ao aviso divino, muitos hoje ignoram os sinais do fim dos tempos. A normalização do pecado, a violência e a apostasia religiosa ecoam a corrupção antediluviana. A mensagem do dilúvio não é apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. A Bíblia adverte que, assim como o mundo foi destruído pela água, um juízo final virá pelo fogo, 2 Pedro 3,10. A questão não é se Deus agirá, mas quando. A salvação de Noé ilustra um princípio espiritual crucial. A obediência à palavra de Deus é a única segurança contra o juízo. Noé não foi salvo por ser perfeito, mas por crer e agir conforme a revelação divina. Da mesma forma, a fé em Cristo é o único refúgio no juízo vindouro. Muitos tratam o dilúvio como uma lenda, mas as evidências arqueológicas, geológicas e históricas reforçam sua veracidade. Ignorar esse evento é ignorar um dos maiores avisos de Deus à humanidade. O dilúvio também nos ensina sobre a paciência divina. Deus deu àquela geração 120 anos para se arrepender, mas apenas 8 pessoas entraram na arca. A misericórdia de Deus tem limites e um dia a porta da salvação se fechará para sempre. A pergunta urgente é: você está preparado? Assim como Noé construiu a arca em um mundo incrédulo, somos chamados a viver em santidade em meio a uma geração corrupta. O dilúvio prova que Deus não faz acepção de pessoas. Só os que creem e obedecem serão salvos. O dilúvio não é um mito, mas um evento real que mudou o curso da história. A Arca de Noé, as evidências geológicas e os registros culturais globais confirmam a veracidade desse julgamento divino. Mais do que uma história do passado, ela é um aviso para o futuro. Deus não mudou. Assim como ele julgou o pecado no passado, fará o mesmo novamente. A única diferença é que o próximo juízo não será por água, mas por fogo. A questão não é se você acha que isso é verdade, mas se você está preparado. Assim como Noé encontrou graça aos olhos de Deus, a salvação está disponível hoje através de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira arca que nos resgata da condenação. A porta está aberta, mas não para sempre. Se este vídeo abriu seus olhos para a gravidade dessa mensagem, não ignore o chamado de Deus. Arrependa-se, creia no Evangelho e viva em obediência à sua palavra. A história está se repetindo, e só os que estão em Cristo estarão seguros. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se para mais estudos impactantes e responda nos comentários. Você acredita que o dilúvio foi real? E mais importante, você está dentro da Arca de Cristo? A hora de decidir é agora. Amanhã pode ser tarde demais.